Bom pessoal, a partir de hoje a gente começa a entrar numa fase diferente da disciplina em que todos os esforços vão ser concentrados para viabilizar a escrita do artigo final. Então, desde o início da disciplina, a gente vem se preocupando, em passar conhecimento, e produzir massa crítica de forma que vocês consigam pensar numa pesquisa, pensar na ideação, pensar num tema, pensar num problema de pesquisa, em objetivos, hipóteses. E eu acho que deu certo, pelo que eu tenho corrigido os trabalhos de vocês. Eu acho que a gente está no caminho certo. E agora é a gente pensar em aspectos mais práticos sobre a escrita. Bom, então a ideia é que nesse vídeo eu vou focar em normas ABNT para trabalhos acadêmicos e aí na sequência eu vou trazer conteúdo mais direcionado, com diretrizes para a escrita do artigo, tá? Bom pessoal, a sigla ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, como o nome sugere, é uma instituição nacional brasileira voltada para a normatização. Então, sempre quando você pensar numa área que é mais técnica, que exige uma padronização, a ABNT vai ter um conjunto de normas para, de certa forma, padronizar essa área. Então, se você pensar, por exemplo, construção civil, instalações elétricas, todas essas áreas têm um conjunto de normas que vão, de certa forma, padronizar. E aí, na área da gente, na área acadêmica, não é diferente. Então, a ABNT fornece um conjunto de normas que visa padronizar trabalhos acadêmicos. E é isso que a gente vai explorar na aula de hoje. E uma observação importante é que mesmo quando você considera um escopo do conhecimento delimitado, como a questão de trabalho acadêmico, de instalações elétricas, a ABNT ela fornece uma infinidade de normas. Então, se vocês tiverem curiosidade de visitar o site, vocês vão perceber que é muita informação muito densa. Então, a aula de hoje, de certa forma, esse vídeo, ele visa direcionar vocês dentro dessas normas para vocês não ficarem perdidos. Então, o objetivo do vídeo não é explorar no detalhe algumas normas. Por quê? Porque tem muita informação factual, informação de referência. Então, assim, não compensa eu ficar aqui falando para vocês que a fonte de uma determinada seção do documento tem que ser fonte 12, porque isso já vai estar lá escrito, tá? O objetivo é a gente meio que direcionar vocês, para vocês saberem quais normas existem, onde buscar informação e discutir os aspectos que sejam mais polêmicos, tá? Bom, se a gente fosse fazer um resumão das normas que interessam o pesquisador que quer produzir um trabalho acadêmico, a gente poderia colocar o seguinte: os princípios gerais, que vão falar os tipos de trabalhos acadêmicos, cada um qual é o objetivo e assim por diante, seria a NBR 14724. Tá? A gente vai ter uma norma específica para o sumário, que é a NBR 6027, uma norma específica para resumo, que é a 6028, uma norma específica para numeração de seção, que é a 6024, outra norma para citações, que é a 10520, uma norma para referências, que é a 6023, e uma norma para índice, que é a 6034. Então, como eu disse, a gente vai tentar direcionar e aí eu vou entrar em alguns aspectos que são importantes vocês conhecerem sobre cada uma dessas normas, tá? Bom, no caso da NBR 14724, ela especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos visando sua apresentação a uma banca examinadora. Então, quando a gente pensa nesse tipo de trabalho que vai ser apresentado perante banca, a gente está pensando em TCC, dissertação, tese. Então, assim, todo trabalho ele vai ser realizado com o apoio de um orientador, mas no final uma banca examinadora vai revisar esse trabalho. Então, assim, uma questão importante é que, assim, eu estou apresentando a ABNT da forma como a gente conhece ela hoje, mas se vocês forem defender TCC daqui a 1 ano, 2 anos, é importante vocês revisitarem essas normas. Por quê? Porque, vez ou outra, a ABNT modifica alguns aspectos das normas, Então, vocês têm que estar preocupados, de certa forma, com essa questão de atualização das normas. Mas, assim, o lado positivo é, como eu já falei, quando vocês chegarem lá, tiver nessa etapa de produção de material científico, seja o trabalho monográfico do final do curso, ou seja um artigo, sempre vai ter aquele conceito do modelo ou do template, tá? Mas só para vocês estarem antenados, quando chegar lá na frente e dizer, o professor Danilo falou assim e eu vi agora que é assado, porque muitas vezes ocorrem atualizações, tá? Bom, eu achei importante destacar aqui o que é que a gente espera em cada um desses níveis de trabalho monográficos. Então, para o caso do TCC, a gente diz que ele representa o resultado de um estudo, deve expressar o conhecimento do assunto escolhido que deve obrigatoriamente ser emanado no curso. Então, como eu já falei em algumas aulas, vocês vão cursar várias disciplinas no curso de graduação
e sempre vai existir um conjunto de disciplinas que chama mais a atenção. E aí o TCC é uma oportunidade interessante de vocês estudarem esses conhecimentos com um nível de profundidade maior num projeto científico e produzirem, né, uma monografia no final que reflita esse estudo, tá? No caso de dissertação, a gente pode dizer que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. A dissertação deve evidenciar o conhecimento da literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. No caso da tese, ela deve ser elaborada com base em uma investigação original, constituindo-se de real contribuição para a especialidade em questão. Então a gente percebe que sempre vai existir um grau de exigência maior quando a gente sai de um nível de trabalho monográfico para o seguinte. Então quando a gente chega no nível de doutorado, no caso da tese de doutorado, a gente já tem essa exigência, né, de um trabalho original e que avança no estado da arte, ou seja, que realmente produz um conhecimento novo e inédito, tá? Bom, voltando a atenção agora para a estrutura de um trabalho acadêmico, se a gente for pensar numa visão macro, né, uma visão bem geral de um trabalho acadêmico, ou seja, a visão geral do texto, a gente pode dividir o trabalho em 3 partes principais: nos elementos pré-textuais, nos elementos textuais e nos elementos pós-textuais. A ideia é que o conteúdo principal e os aspectos centrais do trabalho acadêmico, eles vão estar inseridos nos elementos textuais. Mas quando você pensa num documento cada vez mais complexo, como é um trabalho monográfico de TCC, mestrado, doutorado, a ideia é que os elementos pré-textuais e pós-textuais, eles entram para dar uma organização no documento e auxiliar a leitura e a fluidez do texto, tá? Então entram como elementos acessórios. Bom, o primeiro elemento textual é a capa. A capa tem como informação de costume o nome da instituição, nome do autor, título, subtítulo, como opcional se existir, número do volume, no caso de existirem vários volumes, isso para a área da gente não é comum, o local ou a cidade da instituição, no caso da gente seria Recife, e o ano de entrega do trabalho. No caso da folha de rosto, a gente espera o nome do autor, título, subtítulo, a natureza com objetivo, então seria assim, no caso de vocês terminando a graduação, seria natureza TCC e o objetivo seria a obtenção do grau de bacharel, no caso de ciência da computação, ou de licenciatura em computação. Nome da instituição, no caso o FRPE, área de concentração, a gente viu aquela tabela lá, né, da área de conhecimento que eu mostrei para vocês, o nome do orientador e co-orientador se existir, local, que seria Recife, o ano de entrega, e no verso vocês vão incluir a ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica, quem elabora é o profissional da biblioteca. Então, quando vocês terminam o processo de defender o TCC ou um mestrado que seja, vocês levam o trabalho na biblioteca e, com base no trabalho, o profissional da biblioteca, eles produzem essa ficha, porque existe um código específico que quem trabalha na biblioteca é que sabe gerar, e aí essa ficha, ela completa na íntegra, ela vai ser fornecida para vocês, tá? No caso da folha de aprovação, ela vai ter o nome do autor, título, subtítulo, natureza, nome da instituição, data de aprovação e dados sobre os professores que participaram da banca. Nome, assinatura, instituição, titulação. Então, essa folha de aprovação, ela não é gerada por vocês quando vocês estão escrevendo o TCC, escrevendo dissertação. Ela é criada depois da defesa, porque precisa da assinatura dos professores que assistiram à apresentação de vocês e participaram da banca, tá? Bom, e aí depois da folha de aprovação, que é obrigatória, a gente segue com alguns elementos pré-textuais que são opcionais, como a errata, a dedicatória, agradecimentos e epígrafe. Então todos esses são opcionais, depois vocês podem ler com calma, é como eu disse, tem informações que são factuais, então assim, não compensa a gente discutir em tanto detalhe. E aí a gente segue com alguns elementos que novamente são obrigatórios, que são os resumos. Então assim, é comum a gente colocar no trabalho monográfico um resumo na sua própria língua, no caso da gente o português, e um resumo em língua estrangeira. Aí dependendo da área, essa língua estrangeira pode ser o inglês, no caso da gente é o mais comum. Em algumas áreas adotam outro idioma, como o espanhol, o francês. Então assim, se você pensar na área de letras, pode ter alguém que vai fazer um trabalho, né, que puxa mais para um idioma, e aí o trabalho em língua estrangeira não é o inglês. No caso da área de computação, o mais comum seria o inglês. E aí tem normas específicas para a elaboração do resumo que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? E aí na sequência a gente observa mais alguns elementos opcionais
No caso, a lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e lista de símbolos. Então, assim, essas listas são listas mais especializadas por tipo de elemento, né? Então, elas se assemelham um pouco ao sumário, mas elas focam num tipo de elemento específico. Então, isso vai depender um pouco da complexidade do documento. Então, se você pensar, por exemplo, uma tese de doutorado que tem 45 tabelas, tem 60 figuras, então pode ser que o examinador da banca, ele queira já olhar o número de páginas que fica uma determinada figura ou tabela para não precisar folhear e já ir direto na página. Então, se você tiver um documento com uma quantidade de páginas muito grande e muitos elementos daquele tipo, vale a pena você colocar uma lista mais especializada. Se você tiver um documento com uma complexidade menor, menos páginas, aí talvez você precise simplesmente colocar no sumário, que é obrigatório, você consegue resolver esse problema de organização, tá? Então, novamente, existe uma norma específica para o sumário e a ideia é realmente fazer essa enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho na mesma ordem de grafia em que aparecem no texto, tá? Então, assim, a gente vai ter o elemento textual, né, ou seja, o texto em si com as seções, e a ideia é que o sumário ele reflita exatamente essas seções do texto, contendo também as páginas, tá? E aí uma questão importante, assim, apesar de existir, como eu disse, uma norma específica para padronizar o sumário dos trabalhos acadêmicos, a maioria dos editores de texto, se você pegar o template ou o modelo, ele de certa forma já vai criar o sumário para você seguindo aquela padronização. Então o Word tem esse artifício, né, tem esse recurso, LaTeX, que é outra plataforma para escrever trabalho acadêmico, também tem esse recurso. Então assim, eu vou mostrar rapidamente a norma que rege o sumário, mas vocês ficam antenados aí que as ferramentas já dão suporte para fazer o sumário de acordo com a padronização, tá? Bom, pessoal, saindo dos elementos pré-textuais, ou seja, daquelas primeiras páginas do trabalho que visa organizar o documento, a gente entra nos elementos textuais, ou seja, no conteúdo do trabalho acadêmico em si. E se a gente colocar uma visão macro, uma visão geral dos elementos textuais, a gente vai perceber a presença de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. A introdução, ela deve conter a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para a contextualização. Então, assim, lembra quando eu falei que vocês vão, de certa forma, definir o tema, definir hipóteses, objetivos, né? Então, essa contextualização inicial, que de certa forma vocês vão cativar o leitor para mostrar a importância do trabalho de vocês, mostrar o que vocês fizeram, por que é importante pesquisar aquilo, qual a hipótese inicial que você levantou para o teu trabalho. Todas essas informações elas vão estar contidas na introdução, tá? E aí é de praxe no final da introdução também explicar a organização dos outros capítulos dentro dos elementos textuais. Então assim, o desenvolvimento que você pensou para o seu trabalho, você vai explicar ele no final da introdução, tá? Já o desenvolvimento, ele contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Pode ser dividido em mais de um capítulo ou mais de uma seção, aí depende da complexidade do teu trabalho. Bom, e essa questão de ser dividido em mais de um capítulo, isso vai depender um pouco do tipo de trabalho, da temática que você escolheu e de como você fez o trabalho. Então, quando eu entrar na aula sobre as diretrizes para escrever o artigo, né, os aspectos mais práticos da escrita do artigo, eu vou dar alguns exemplos que vocês vão entender melhor. Então, vai ter um tipo de trabalho que você pode ter como um desenvolvimento, trabalhos relacionados, fundamentação teórica, resultado do trabalho, discussão do resultado. Já um outro trabalho que você não fez experimentos, você não vai precisar explicar o experimento que você não fez, então não teria essa seção dos experimentos. Então isso vai depender, essa questão de conter mais de um capítulo, mais de uma seção, vai depender do tipo de trabalho e aí a gente vai focar isso em outra aula, tá? E para fechar, o último elemento textual seria o capítulo de conclusão, em que a gente vai fazer um fechamento correspondente aos objetivos e hipóteses, ou seja, o que você alcançou no trabalho, né? Se você for pensar os resultados que você obteve, a rastreabilidade com que você prometeu, tudo isso você vai apresentar na conclusão e é muito comum também você apresentar sugestões para trabalhos futuros. E como é que você chega nessa sugestão de trabalhos futuros? É onde entra uma questão que a gente já discutiu, de você pensar em limitação do seu trabalho. Então, assim, desde o início eu venho falando sobre escolher um tema, você vai delimitar, o tema é um assunto delimitado. Então, quando você vai fazer esse processo, né, de delimitação, né, de definição de escopo, você, de certa forma, excluiu alguns estudos que você poderia ter feito e não fez. Por quê? Porque você, naquele tempo, uma pesquisa de 1 ano, de 2 anos, de 4 anos, você não tinha como explorar tudo da sua sub-área. Então, sempre você vai perceber que o seu trabalho teve uma relevância, foi importante, você alcançou algumas coisas, mas existem, né, alguns aspectos que você
não considerou na sua pesquisa. Então é uma forma de você pensar em sugestões de trabalhos futuros. Então, assim, um trabalho que você apresenta uma conclusão, que foi onde você chegou, mas não apresenta essa sugestão de trabalho futuro, um examinador externo, o recado que você passa para ele é que ou você não tem a criatividade para pensar o que é que pode ser explorado, ou sua área que você estudou não é interessante, porque ninguém vai continuar a sua pesquisa, não vai usar o que você obteve para fazer uma continuação daquele estudo. Então é sempre importante pensar com calma qual é a limitação do seu estudo, o que é que você deixou de explorar, e aí colocar isso lá no final, no capítulo de conclusão, como uma subseção de trabalhos futuros. Tá?